Oi, de volta. Então, depois da gente ter olhado para eliminação como a gente faria, né, no papel, agora a gente vai passar para a implementação computacional do método de eliminação. Então, aqui a gente tem que começar a pensar um pouco a diferença entre o computador e o seu papel, né? E como é que isso vai se traduzir numa diferença para a implementação propriamente dita. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai ver, né, é que quando a gente faz uma eliminação, a gente tem a matriz A, a gente tem o vetor B ou Y, a gente é bastante comum chamar de B, né? E a gente vai eliminando e a gente, no papel, né, a gente faz uma matriz a linha que vai ter zeros, né, nessa primeira coluna e vai ficar com o vetor betil. E aí a gente elimina de novo, a gente vai ficar com A, digamos, 2til, que vai ter zero nessa primeira coluna e vai ter zero aqui, e aí vai ter alguns elementos na diagonal. E um B, 2til, e por aí vai, né? E quando a gente faz isso no papel, a gente meio que olha todas as matrizes ao mesmo tempo. Mas no computador a gente não vai fazer isso, né? No computador, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma matriz A, né, e um vetor B, e digamos que é uma matriz completa, né, do sistema. Você pode pensar que a última coluna aí, né, é o B. E a gente vai sempre trabalhar na mesma matriz. Então, isso são operações, né, na mesma matriz. Isso é uma forma de pensar. Uma outra forma de pensar é que você até troca de matriz, mas você joga a matriz anterior fora. Tá? Então você pode pensar que ou você vai fazer na mesma matriz, que é o mais comum, ou você cria novas matrizes e libera as anteriores. E isso é uma questão de memória, né? Se você for pensar o que um computador vai fazer, né? Um computador não vai resolver um sistema 3x3. Quer dizer, ele até vai resolver um sistema 3x3. Mas se você for resolver um sistema 1000x1000, você vai fazer 1000 eliminações, quer dizer, 999. Então, bem ou mal, você vai começar na primeira matriz e você vai ter 1000 matrizes. Então, se você guardasse todas essas 1000 matrizes 1000x1000, isso corresponde a 10 a nona números de ponto flutuante. E, bom, um número de ponto flutuante em Python, por exemplo, ele custa 8 bytes. Então, isso daqui dá mais ou menos 8 GB. É um bom gasto de memória. Certamente as pessoas não fariam isso, né? Não fariam inversão de matriz 1000x1000 há alguns anos atrás, se fosse assim que fosse feito. Né? Por outro lado, se você só guardar uma matriz, né? Se você só guardar uma matriz, né, que vai sendo modificada, isso corresponde a, essencialmente, 8 milhões de bytes. Então, mais ou menos 8 megabytes, que já é muito mais razoável, certo? Para a gente pensar, tá? Então, e isso só fica pior, certo? Se você tivesse botado coisas um pouquinho maiores. Se você tivesse 10.000 por 10.000, você ia ter 10.000 matrizes. Em vez de ser 10 a nona float, seriam 10 a 12 floats, certo? Um 10 ao quadrado do tamanho da matriz e mais 1 vezes 10 do número de matrizes que você vai guardar. Isso seria 8 terabytes. E aí, 8 terabytes de memória é bem mais complicado. Enquanto que se você estiver guardando uma matriz, né, 10.000 por 10.000 o tempo todo, isso custaria 800 megabytes. É um número, né, grande, mas não é um número astronômico, certo? Cabe na memória do seu computador com uma certa tranquilidade, né? Tem vários programas que comem muito mais do que isso na memória dos nossos computadores hoje em dia. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Então, como a gente vai ter que modificar a matriz, a gente não vai poder ficar criando as matrizes, a gente tem que tomar um certo cuidado, e é isso que eu queria chamar a atenção, com os índices. E os índices são importantes mesmo do ponto de vista da matemática. E eu queria separar, né,
as operações que a gente vai fazer. Então, antes de continuar o vídeo, para e pensa quais são as operações que a gente fazia quando a gente estava fazendo a eliminação, né? A gente pegava uma linha, eliminava da linha de baixo e fazia um monte de operações. Então, a primeira pergunta que eu vou responder daqui a pouco, mas para você parar e pensar, é quantos índices você precisa. E mais ainda, aonde, né? E é mais ou menos a mesma pergunta, certo? O que você precisa identificar, né? Índice é para identificar os elementos da matriz. Como que você precisa se preocupar com os índices na matriz? Beleza? Pensou? Bom, então vamos continuar. E aí, para responder isso, eu vou decompor esse problema em duas partes. Então, eu vou separar a primeira iteração da késima iteração. E elas são parecidas, mas quero pensar primeiro na primeira iteração e depois a gente pensa na késima iteração. Então, na primeira iteração, certo? Você vai estar com a sua matriz, certo? Vai ter o Bzinho lá do outro lado. E você vai pegar o A11, que é esse elemento aqui, e eliminar das linhas de baixo. Então, quantos índices você precisa só para fazer essa eliminação, fazer a primeira eliminação? Bom, você certamente vai precisar de um índice K, que vai de 2 até N, para dizer qual linha você está eliminando. Certo? E você vai usar o mesmo K tanto para a linha da matriz A quanto para a linha, né, do nosso vetor B. Então, beleza, uma coisa. Mas para eliminar cada uma das linhas, você também precisa de um índice L, que também vai, curiosamente, de 2 até N, para você dizer, né, qual coluna você vai eliminar. Porque, afinal de contas, né, quando você estiver eliminando o A22, ou o A23, ou o A2N, você precisa de um índice para dizer em qual deles você está fazendo a operação, para você pegar os elementos que estão na primeira linha, que são correspondentes e tal. Então, você precisa também de um índice para as colunas. Eu chamei esse índice de L. E aí, repara, né, que o K vai de 2 até N e o L vai de 2 até N. Então, na primeira iteração, você precisa disso. E é bastante, né, razoável. Você vai modificar todo esse bloco aqui, né, da matriz. Então, você tem que ser capaz de percorrer todo ele. A primeira coluna é meio especial, porque ela vai ficar com 0. Então, você não precisa exatamente de um índice variante para ela. Mas você precisa de um índice variante aqui para esse bloco quadrado do final. Beleza? Bom, então antes de eu passar para a késima iteração, pensa o que vai acontecer na késima iteração. O que você vai eliminar? Aonde você precisa de um índice? E como é que você vai chamar esses índices? Pensou? Bom, então vamos lá. Vamos para a késima iteração. Então, na késima iteração... Não, késima está ruim porque a gente já tem um J. Eu vou chamar esse de iésima iteração. Então, a primeira iteração eliminou a primeira linha. A iésima iteração, vocês podem imaginar, vai eliminar a iésima linha. Certo? Você vai ter o A e I aqui. Você vai botar um monte de zero embaixo dele. Então, mais ou menos natural que o K vai de I mais 1 até N. E você vai botar, né, vai fazer as operações aqui nesses outros, né, elementos, usando, né, o que tinha aqui em cima. Então, novamente, você vai precisar de um L que vai de I mais 1 até N. E, bom, também você tem que fazer a mesma eliminação no B. Eu não falei muito da parte da eliminação do B no outro, mas você, né, já entendeu. Então, a gente também tem que fazer esse K andar aqui para, né, fazer as contas correspondentes para modificar o B. Então, nessa iésima iteração, você de novo precisa de um K e de um L, que vão, novamente, né, trabalhar nesse quadradinho do I mais 1 até o N, tanto nas linhas quanto nas colunas. E depois tem que acertar o B e tem que acertar os zeros que vão ficar embaixo do A e I. Tranquilo? Então, na primeira iteração você precisa disso, na iésima iteração você precisa disso. E eu gostaria que você percebesse que quando eu falei da iésima iteração, eu meio que automaticamente criei um novo índice. Então, se você fosse implementar, e eu vou deixar só um pseudocódigo, né? Você tem
3 índices e você vai fazer 3 for. Então você vai ter um for do i de 1 até n. Na verdade, você não elimina a enésima linha, né? Você só elimina até n menos 1ésima linha. Quando você está eliminando a iésima linha de cada uma das linhas anteriores, você vai fazer um for para cada uma das linhas seguintes. Então, a linha vai de i mais 1 até n. Repara que isso dá direitinho o que a gente quer. Certo? Então, isso aqui são as linhas. Certo? Então, as linhas abaixo da eliminada. Enquanto que aqui, né, o i é a linha a ser eliminada. E aí, uma vez que você está em cada uma das linhas, você tem que fazer alguma coisa na coluna, você tem que fazer alguma coisa no B. E depois, então você tem que fazer alguma coisa na coluna. E depois você tem que fazer alguma coisa no B. E depois você tem que fazer todas as outras contas no L. Então você vai ter mais um for L de i mais 1 até n. E você vai fazer mais alguma coisa aqui. Então, repara que só você pensar em como você faz isso na mão, você diz, eu vou fazer isso, e você pensar entre o que você faz na mão e como você daria índices para esses elementos para acontecer, você mais ou menos já deduziu qual é a estrutura. Eu não escrevi as contas explicitamente aqui, mas as contas vocês devem ser capazes de preencher os detalhes só lembrando quais são as operações que são feitas para cada uma das nossas dos processos de eliminação. Você vai calcular o fator, vai subtrair e tal. Então, nenhuma dessas contas que estão aqui são difíceis. O que pode ser mais difícil, né, em geral é mais difícil, é pensar qual é a estrutura desses for, como é que eles se encaixam e como que os índices variam. E a minha proposta aqui é mostrar para vocês que, na verdade, se você parar para pensar, olhar para a primeira iteração, depois olhar para uma iésima iteração qualquer, já tendo pensado nos índices da primeira, isso vai, de certa forma, bastante naturalmente. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura com os 3 for, um dentro do outro, e qual é a complexidade disso. E depois a gente vai começar a ver o que acontece quando a gente bota esses números no computador, faz essas contas no computador, como é que o erro de arredondamento, né, aqui não tem mais não tem problema de aproximação, não estamos aproximando nada, mas a gente vai ter erro de arredondamento toda vez que fizer alguma conta, enfim, muitas vezes que fizer as contas, pelo menos, né, como que isso repercute na hora de olhar para a solução calculada por esse método dentro do computador. Tá certo? Então, até mais.